Regra de três composta. Regra de três composta na matemática é a forma de entrar, de a gente encontrar um valor desconhecido quando é conhecido mais de três valores. A aula passada a gente viu que quando você tinha três valores e queria encontrar um quarto valor, você usava a regra de três simples. No caso da regra de três composta, você tem mais de três valores e quer encontrar um valor a mais. Por isso, ela é considerada composta, porque são mais de três valores. Normalmente, cinco, e você tem que encontrar o seis, você tem sete, quer encontrar o oitavo, e assim vai. Aí vamos relembrar, conforme a aula passada, que são grandezas diretamente proporcionais, porque vocês precisam muito dela para poder estar executando as atividades dessa aula de hoje. Que são grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando eu aumento uma delas, a outra aumenta na mesma proporção. Exemplo, um carro percorre 80 quilômetros no período de uma hora. Seria andar 160 quilômetros, ele percorre em 2 horas, 240 em 3 horas. Está aumentando na mesma proporção. No que eu aumento a distância, eu aumento o tempo gasto. Então, por as duas grandezas aumentarem na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. Então, o tempo e a distância, grandezas diretamente proporcionais, pois aumentam na mesma proporção. Seja bem-vindo, Yasmin. Vamos continuando. E quando é que as grandezas são inversamente proporcionais? Quando eu aumento uma, a outra diminui na mesma razão. Era para as duas estarem aumentando ou as duas diminuindo, porém uma aumenta, a outra diminui. Elas estão caminhando em sentidos opostos, então ela é inversamente proporcional. Exemplo, um carro faz um percurso em uma hora se ele usar a velocidade de 90 quilômetros por hora. Porém, se ele diminuir a velocidade, ele não vai andar mais rápido, ele vai andar mais devagar. Ele vai gastar mais tempo. Aí, se eu diminuo para 45, no lugar de eu diminuir o tempo, eu vou aumentar para 2 horas. Se eu diminuir a velocidade para 30, esse tempo vai aumentar para 3. Então, eu estou no que eu diminuo a velocidade do carro, eu estou gastando mais tempo para chegar no meu destino. Então, eu diria é inversamente proporcional, pois à medida que eu ando mais devagar, eu gasto mais tempo, ok? Essa é a diferença da diretamente proporcional para a inversa. Na direta, as duas ou aumentam juntas ou diminuem juntas. Na inversa, se uma aumenta, a outra diminui. Aí, se a gente vai para um exemplo aqui. Numa gráfica existem três impressoras offset que funcionam ininterruptamente 10 horas por dia, durante 4 dias, imprimindo 240 mil folhas. Aí uma das impressoras quebrou, necessitando imprimir em 6 dias 480 mil folhas. Quantas horas por dia tem que trabalhar ininterruptamente para que as duas máquinas que restaram? Ele quer saber quanto tempo ele vai precisar por dia para que em 6 dias ele entregue o que foi pedido, que é 480 mil folhas. Eu tenho quatro situações: impressoras, horas por dia, os dias e as folhas. A princípio, eu tinha três impressoras, onde elas trabalhavam direto, sem parar, 10 horas por dia, 4 dias e imprimiam 240 mil folhas. Agora, uma impressora quebrou. Se a impressora quebrou, eu tinha três, fiquei com duas. Eu não sei quantas horas eu vou trabalhar por dia, porque é isso que eu quero saber. Eu sei que eu tenho um prazo de 6 dias para entregar e a quantidade de folhas não é mais 240 mil, são 480. Eu dobrei a quantidade de papel e apenas aumentei 2 dias e ainda diminui uma impressão. Então, eu preciso fazer algo aí com as horas. Aí nós precisamos saber se é diretamente ou inversamente proporcional.
cada uma das colunas. Muito cuidado nessa hora, porque se você mistura, sua conta vai dar errada, tá? Então vamos ao passo a passo aqui. Perceba que se trata de um problema que envolve regra de três composta, pois temos mais de três grandezas conhecidas. Vamos resolver esse problema de regra de três composta analisando cada grandeza relativamente à grandeza onde está o x. Eu sempre vou comparar uma grandeza com as horas, para poder saber se a setinha vai para cima ou vai para baixo. Lembre-se que na aula passada a gente viu, eu coloco uma setinha para cima na coluna que tem o x, e se for diretamente proporcional, a coluna que eu estou comparando vai ficar com a setinha para cima também. Aqui, e se ela for inversa, eu vou colocar a setinha no sentido contrário. Analisemos inicialmente a grandeza impressora com horas por dia, que é onde está a incógnita, que isto é o x. Inicialmente, a gente coloca a seta orientada no sentido contrário do x, isto é, para cima. Vamos analisar a outra parte. Eu tenho 3 impressoras, trabalho 10 horas por dia. Se eu diminuo a quantidade de impressoras, eu diminuo ou aumento as horas trabalhadas por dia, gente? Com certeza, eu vou ter que aumentar as horas trabalhadas, então ela é inversamente proporcional. Pois se eu diminuo as impressoras, eu preciso aumentar o meu tempo de trabalho. Então, uma seta vai para cima, a outra vai para baixo. Agora, a gente vai comparar horas por dia e os dias trabalhados. A gente tem que fazer isso com cada uma das colunas que foi nos dada, tá? Agora, nós temos 4 dias, 10 horas por dia, 6 dias, X. Se eu aumento a quantidade de dias, eu aumento ou diminuo a quantidade de horas? Ai, professora, mas eu quebrei uma impressora. Nesse momento, eu não presto atenção na coluna que eu já trabalhei com ela. Meu foco só é essas duas situações, que é os dias trabalhados e as horas trabalhadas. Eu aumento a quantidade de horas, então, consequentemente, eu aumento a quantidade de dias, consequentemente, eu vou diminuir a quantidade de horas, porque se eu tenho mais dias para entregar o trabalho, eu não preciso me preocupar. Eu vou ter mais tempo para fazer, então não preciso trabalhar 10 horas por dia, eu posso trabalhar menos. Então, as setas são contrárias. Aí nós vamos agora para a quantidade de papel. Eu antes tinha 240 mil cópias para fazer em 10 dias. Agora eu tenho 480 mil cópias para fazer. Se eu aumento a quantidade de papel, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de horas trabalhadas? Com certeza vai aumentar, né? Já que se eu tinha uma certa quantidade de papel, eu aumentei esse papel, eu vou precisar de mais tempo trabalhando. Então, as duas são diretamente proporcional. Juntando tudo, tivemos o quê? A setinha para baixo em relação às impressoras. A do X eu mantive para cima, do jeito que a gente tinha começado. A dos dias eu coloquei no sentido contrário. E a da quantidade de papel eu coloquei em sentido para cima também. Então, a única coisa que cresce na mesma medida que os dias, que as horas trabalhadas, é a quantidade de papel. As outras são inversamente proporcionais. A gente viu na aula passada, para fazer inverso, eu troco quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Isso eu faço em qual? Eu faço nas duas colunas que a setinha está contrária ao X, que é a setinha das impressoras e a setinha dos dias trabalhados. Ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar, no lugar de ser 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre 3. O 10 sobre x eu mantenho. O 6 sobre 4, que era 4 sobre 6, eu inverti. E o 240 mil sobre 480 mil eu mantive. Eu mantive a segunda coluna e mantive a quarta coluna. E inverti a primeira e a terceira.
Agora, para resolver, a gente vai isolar a grandeza que tem o x. Então, a grandeza que tem o x eu coloco no lado. Coloco o sinal de igual. E as três colunas que sobraram, eu coloco uma do lado da outra e multiplico. Uma pela outra, pela outra. Vamos lá ver aqui. 10 sobre x é igual a 2 vezes 6 vezes 240.000. Isso tudo sobre 3 vezes 4 vezes 480.000. Professor, isso aí é muito zero. Tem alguma maneira de fazer mais fácil? Eu posso cortar os zeros. Eu tenho 4 zeros no 240.000 e tenho 4 zeros nos 480.000. Então, eu posso mandar embora esses 4 zeros de ambos os números. Aí fica 2 vezes 6 vezes 24 sobre 3 vezes 4 vezes 48. Aí eu faço essa conta. No caso aí do exemplo, ele fez a conta direto com os zeros. Em cima deu 2.880.000 sobre 5.760.000. Feito isso, o que é que nós temos na nossa frente? Uma regra de três simples, né? Com duas colunas, onde eu tenho três valores e quero conhecer um quarto. O método é simples, é só multiplicar em cruz. 10 vezes 5.760.000, x vezes 2.880.000. O 2.880.000 está multiplicando x, não está? Eu passo esse valor para o outro lado, dividindo. Fica x é igual a 57.600.000 dividido por 2.880.000. Feita essa conta, você encontra o valor de 20. Lembrando, a aula passada eu disse, se você fez a conta e deu um número, valor, vírgula alguma coisa, você errou algum valor na sua conta, precisa refazer. Porque os valores nessa regra de três, tanto a simples como a composta, dão um valor natural. Ele não tem vírgula. Se deu exceto em horas, né? Que tem horas e minutos, que ele consequentemente tem vírgula. Mas se não for isso, você tem como colocar normal, tá? Aí o que a gente percebeu é o quê? Que o X vale 20. Qual é o item? Item A. Então quer dizer que para mim entregar usando só duas impressoras, 6 dias na semana, 480.000 folhas, eu preciso trabalhar 20 horas por dia para que isso saia perfeito. Senão, não vai conseguir terminar a tempo. Ok? Vamos continuando. O exemplo 2, esse é mais simples, tá? Uma fábrica em 3 dias de trabalho produz 360 metros de tecidos, fazendo funcionar 8 máquinas. Em quantos dias ela poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas? Ele quer saber em quantos dias ele vai gastar. Ele está aumentando a quantidade de tecidos e está diminuindo a quantidade de máquinas. Vamos comparando coluna com coluna. Primeiro eu vou comparar dias com tecidos. Se eu aumento a quantidade de tecidos, eu aumento a quantidade de dias, correto? Então, elas são diretamente proporcional. Se eu diminuo a quantidade de máquinas, vai diminuir a quantidade de dias? Não. Vai aumentar, então é inversamente proporcional. A setinha 3 sobre x, que está para cima, vai ficar para cima, o do tecido permanece para cima também, já que são diretamente proporcional, porém da máquina fica com setinha para baixo. Então, no lugar de ficar 8 sobre 6, ficará 6 sobre 8. Veja o método para resolver. A gente inverte, foi o que eu fiz, né? Ficou 6 sobre 8. Isolo para a esquerda 3 sobre x, igual, e multiplico as duas frações que sobraram. 360 vezes 6 sobre 1.080 vezes 8. Essas multiplicações deram 2.160
dividido por 8.640. Virou uma regra de 3 simples novamente. Então, eu multiplico em cruz. 3 vezes 8.640 igual a x vezes 2.160. Ou simplesmente eu simplifico. Simplificar dá mais trabalho, porque você vai ter que sair dividindo por 2, por 3. No caso aí, 2.160 é um divisor de 8.640. Então, eu dividi 2.160, dividi 8.640, desculpa, por 2.160 e deu 1/4, tá? Dividi em cima e embaixo por 2.160. 2.160 dividido por 2.160 dá 1. 8.640 dividido por 2.160 dá 4. Multipliquei em cruz. 3 vezes 4, 12. 1 vezes x igual a 12. Quer dizer que eu preciso de 12 dias. No problema, ele queria saber quantos dias eu gastaria para produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar 6 máquinas. Eu preciso de 12 dias, ok? Alguma dúvida sobre regra de 3 simples? E regra de 3 compostos, gente? Não tiver, a gente vai seguir adiante com o conteúdo agora para matemática 2. Luziana, não é para copiar não, tá? Só caso você queira. E esse vídeo está sendo gravado e ficará disponível no meu canal no YouTube para vocês acessarem quando vocês quiserem para tirar dúvida. Estou tentando fazer o exercício, estou com dificuldade. Pode voltar no vídeo lá no YouTube e assistir. Eu irei postar o link desse vídeo logo depois que a aula terminar. Eu gravo ele no YouTube e posto o link no grupo, tá ok? Vamos continuando, então. Princípio fundamental da contagem, que define-se como o produto de duas ou mais etapas independentes. Um probleminha para a gente entender melhor o que é esse princípio de contagem. Jennifer irá participar de uma promoção de uma loja de roupas que está dando um vale-compras no valor de R$ 1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit nós temos 6 camisetas, 4 saias e 2 pares de sapato, do tipo salto alto. De quantas maneiras distintas Jennifer poderá combinar todo o vestuário de que está no kit de roupa? Quer saber quantos conjuntos de roupa eu consigo fazer usando todas as 6 camisetas, todas as 4 saias e os 2 pares de sapato. Aí as camisetas, as saias e os sapatos. Ela quer saber quantos, essa blusa azul, quantas vezes eu vou usar. Ela quer que faça os conjuntos e identifique quantos tipos de roupas diferentes você pode usar com essas peças. Aí eu fiz um diagrama mostrando como é que você fazia o casamento. Eu tenho a blusa azul, casei com as 4 saias, e das saias eu casei com. Teve uma que eu casei com o sapato branco, a outra com o vermelho. Depois eu fui com a mesma blusa, com outra saia e um sapato branco, outra vez com um sapato vermelho. Isso eu fiz com todas as saias. Depois eu mudei de blusa e fiz com todas as saias e todos os sapatos. Depois eu mudei de blusa novamente, e nisso eu fiz com as 6 blusas, as 4 saias e os 2 sapatos. Ao realizar a contagem, se você contar todas as últimas setinhas, você vai encontrar 48 casamentos. 2, 4, 6, 8, 8 em cada quadrinho, você vezes 8, 48. A outra forma mais simples que a gente tem para resolver esse problema é utilizando o princípio fundamental da contagem, onde eu pego quantidade de camisas, multiplico pela quantidade de saias e multiplico pela quantidade de sapatos. É o mais simples. Eu multiplico 6 blusas vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48.
É bem mais simples, mas poderá acontecer de vocês pegarem questões que peçam você fazer esse diagrama. Se pedir, vocês já estão vendo como é que faz mais ou menos. Eu dei os dois exemplos. Se só pedir a quantidade, você não precisa ter o trabalho de fazer esses desenhos. Você vai direto multiplicando a quantidade que foi te dada de cada um, somente. Mas ele pedir para fazer o diagrama, é esse processo que está aí em cima. Alguma dúvida, galerinha? Tudo ok com o conteúdo? Posso estar liberando agora para vocês tirarem dúvidas, tá? O conteúdo era até esse aqui. Foi muito boa a nossa aula, tá?